Fala pessoal, tudo certo? Então, aqui é o Guerra, BCC019, membro do Ganesh, mais especificamente membro da frente de web. E hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre XXZ Injection, que é um tipo de vulnerabilidade que a gente encontra em diversas aplicações aqui na web. Então, beleza, para começar, explicar para vocês o que é esse tipo de vulnerabilidade, né? Então, XXZ Injection significa XML External Entities Injection. E isso é uma vulnerabilidade que ela se aproveita do processamento de dados XML da aplicação. Então, se vocês olharem essa imagem aqui, tem algumas aplicações que ela usam um negócio chamado XML Parser, tá vendo? Então, o que essa vulnerabilidade significa é o atacante dá um jeito de mandar um payload, né, um pacote de informações que vai ser tratado por esse XML Parser da maneira que ele não deveria, por algum tipo de falha dos desenvolvedores mesmo, tá? Eles desenvolveram de uma maneira provavelmente pouco segura essa parte que é responsável pelo processamento desse XML, permitindo que o usuário envie coisas que não deveria para esse programinha aqui, né? E isso pode levar, como está escrito aqui, a visualização de arquivos confidenciais, interação irregular com back-end, SSRF, que é Server Side Request Forgery, então você forja requisições como se você fosse o servidor, né? Você finge que você é o servidor, mandando requisições para outros lugares. Isso também leva ali a execução de código remoto e, muito possivelmente, várias outras coisas relacionadas a execuções no back-end, né? Então você pode destruir o back-end de uma aplicação, talvez, por meio desse tipo de vulnerabilidade, dependendo do caso. Então, antes da gente falar especificamente sobre a vulnerabilidade, a gente precisa entender os conceitos que estão por trás dessa vulnerabilidade, né? Então, para começar, a gente tem o XML. XML significa Extensible Markup Language. Então, ela é uma linguagem de marcação, assim como vocês devem ter visto nas aulas passadas, o HTML, que também é uma linguagem de marcação. Só que o XML ele é usado para o armazenamento e transporte de dados, assim como é o JSON. Não sei se você já ouviu falar do JSON, mas JSON significa JavaScript Object Notation, e o JSON também é usado para esse tipo de tarefa, né? Para o armazenamento e transporte de dados em sistemas web, mas também em outros tipos de sistemas, outros tipos de aplicações. Tá? No caso do XML, ele tem uma sintaxe muito similar ao HTML. Que sintaxe é essa, né? É o uso de tags, tá vendo aqui, ó? To, from, title, by. Uso de tags numa estrutura de árvore, assim como o HTML. Então a gente tem aqui uma tag py, vamos dizer assim, chamada message, e dentro dela você tem outras tags, tá vendo? From, to, title, body. Tá? E aqui a gente tem como se fosse um headerzinho falando que o nosso XML é da versão 1.0 e ela vai usar o tipo de encoding UTF-8. E assim como o HTML, né, vocês podem ver que as tags têm atributos. Então eu posso falar que a linguagem aqui é PTBR, category web. Só que, diferente do HTML, o XML não tem tags padrões. Então o cara que está escrevendo o XML, ele que está formatando o XML, ele decide quais vão ser os nomes das tags, quais vão ser os nomes dos atributos que ele está usando. A única exceção é esse, como eu falei, como se fosse um headerzinho, porque isso aqui é padrão para especificar que eu tenho o XML, a versão dele e o tipo de encoding. Mas todo o resto aqui é completamente customizável. Então, o cara que está desenvolvendo a aplicação decide o que ele vai fazer com isso aqui. E da mesma forma, quando ele for desenvolver o back-end da aplicação dele, ele que vai ter que se preocupar com tratar o XML da maneira correta. Então, ele vai lá, ele já sabe que ele vai receber um XML que tem essas tags. Então, lá ele pode chamar os atributos from, to, title, body desse objeto. Entendeu? Ok. A gente tem uma outra parte importante aqui nesse assunto XML, que é o DTD, que é Document Type Definition. O que isso significa, né? Esse DTD, ele define como o XML vai ser estruturado. Então ele define que elementos que a gente vai ter dentro desse XML, que tags que a gente vai ter, né? Que tipo de dado a gente tem em cada tag. E ela não é uma tag obrigatória, tá? Ela é opcional e ela é usada exatamente para isso, como eu falei, né? Para te dar um parâmetro do que você vai ter no seu XML. Ela é definida dentro desse elemento aqui, chamado doctype, que está aqui na imagem embaixo, já vou falar. E essa DTD pode ser interna ou externa ao XML. Ou seja, eu posso definir ela dentro do próprio XML, ou eu posso falar dentro do meu XML para ele buscar fora, em algum outro lugar, esse DTD. E aí ele vai importar para dentro do meu XML. Ele vai ter que fazer uma requisição, no caso, para um servidor externo, buscar o DTD e inserir ele aqui, vamos dizer assim. Então, esse DTD, como vocês podem ver aqui, qual é a estrutura dele? A gente tem uma tag doctype,
que ela começa com esse ponto de exclamação. E aí aqui a gente tem o nome do doctype. E esse nome, ele pode só servir para você especificar que você tem um doctype. Você nem precisa ter um nome, na verdade. Ou você pode usar ele como uma tag no futuro. Se você usar ele como uma tag no futuro, os elementos que você tem aqui dentro necessariamente vão ter que estar dentro da sua tag com o doctype name. Então aqui eu estou falando que nesse meu doctype com o nome doctype name, ele tem esses elementos aqui. Element, o nome do elemento, e o que ele tem dentro dele. Então eu estou falando que dentro do meu elemento M1, eu tenho um elen2 e um elen3, que vão ser dois outros elementos. Que elementos são esses? Eu defini eles aqui embaixo. O elen2 é um pcedeira, é do tipo pcedeira. O que é pcedeira? É parsed char data, ou seja, um dado de caracteres, né? Então uma sequência de caracteres que foi parsed. Eu não sei muito bem como explicar isso, mas significa que eu fiz um tratamento desses caracteres. Para, tipo, por exemplo, se eu passar, sei lá, um JSON aqui dentro, ele vai transformar esse JSON em algo que é entendível pelo servidor. Ou se eu passar um objeto, ele vai ter algum tipo de tratamento antes, sabe? Ok, o mesmo vale para o elen3. Ele também é um pcedeira, é parsed char data, e é isso. Beleza. E aí, aqui terminou a definição do meu doctype, tá vendo? A definição do meu DTD, desculpa. Ele tá... Fecha aqui, ó. Abre aqui, fecha aqui. E aqui a gente tem a estrutura do XML novamente. Então a gente tem aqui a tag elen1, que foi definida aqui, tá vendo? O meu elemento elen1. E dentro dele a gente tem o quê? elen2 e elen3. Que estão aqui, tá vendo? Abre e fecha, abre e fecha. E dentro delas a gente tem parsed char data, que no caso aqui é só uma string. Okay? Aqui e aqui também. Duas strings. É isso. E aí a gente tem também entidade XML. Essas entidades, elas representam itens do documento XML, mas eles representam isso sem usar os dados diretamente. Então é como se... Você pode entender isso como se fossem variáveis para o XML, entendeu? Tipo, as entidades XML estão para o XML, assim como as variáveis estão para uma linguagem de programação qualquer, sabe? E a gente tem dois tipos de entidade, que são as entidades que já são especificadas, tipo, já são próprias do XML, elas são padrão, vamos dizer assim. Então a gente tem, por exemplo, o LT, que significa o lower than, né, o símbolo de menor que, e o GT, que é o maior que. E essas entidades, como vocês podem ver, elas iniciam com o E comercial e terminam com ponto e vírgula, ok? E a gente também pode ter entidades customizadas. Essas entidades customizadas são definidas dentro do próprio DTD, que a gente falou anteriormente, né? Então elas são definidas aqui dentro. Assim como eu posso ter elementos definidos dentro desse DTD, eu posso ter definido entidades. Então, ó, aqui você pode ver, eu tenho um doctype chamado test. Dentro dele, em vez de eu ter um elemento, um element aqui, eu tenho uma entity. Tá vendo? E a minha entity, ela tem o nome texto com top. E o que esse texto com top vai ter? É como se isso aqui fosse a minha variável. O nome da minha variável é texto com top. E o que ele tem dentro? Ele tem uma string escrito top. E aí, no meu XML mesmo, que ele começa aqui, ó, como vocês podem ver, eu comecei o doctype aqui, o DTD, né, aqui, terminei ele aqui. Então aqui já é meu XML. Na estrutura do meu XML eu tenho aqui uma tag qualquer, no caso eu coloquei o nome de tag genérica exatamente para mostrar que pode ser qualquer tag. Aí aqui eu tenho uma entidade já padrão do XML, lower than. Aí aqui eu tenho a minha entidade customizada, tá vendo? Ó? Texto com top. E ela começa com E comercial e termina com ponto e vírgula, assim como as entidades padrões. E aí aqui eu tenho o greater than. Então, se eu fosse substituir isso aqui no meu... Quando isso fosse lido pelo meu parser XML no back-end da minha aplicação, o que ia acontecer é que isso aqui, essa variável, ela seria substituída por top, por essa string aqui. Então, depois que eu fizesse, vamos dizer, essa leitura aqui, esse parsing aqui, a gente teria no final, só abrir o terminal só para mostrar para vocês como é que ficaria. O lower than, que é isso aqui. Então a gente teria a tag genérica, a gente teria o lower than, a gente teria o nosso texto, então a gente teria isso aqui, e a gente teria o greater than. Eu não tenho nenhuma barra de espaço entre eles, então eles estariam assim. Isso aqui seria a estrutura do meu XML, tá vendo? Eu substituí a variável pelo valor dela, substituí a minha variável padrão, né, minha entidade XML, pelo lower than, e minha entidade XML greater than pelo maior que, tá? Então é isso, é assim que ficaria. E aí isso seria o meu XML para valer. Então voltando aqui,
a gente tem também entidades internas ou externas. As entidades internas, elas são definidas dentro do próprio documento XML, na parte do DTD, então dentro daquela tag doctype. E a gente tem entidades externas. Essas entidades externas são definidas fora do documento XML, então elas são escritas fora do DTD e são buscadas de alguma maneira. Esse tipo de entidade, ele vem com essa palavra-chave aqui, system. E depois do system, a gente tem uma URL que contém a definição aonde a gente vai estar buscando, da onde a gente vai estar buscando essa entidade. Não necessariamente vai ser uma URL, né? Na verdade, eu posso ter aqui um caminho dentro do meu próprio servidor, ok? Então, vendo esses exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Eu tenho aqui o meu DTD, a estrutura do meu DTD. Então, eu tenho a tag doctype. O nome desse meu DTD é fo. E aí, dentro dele, eu tenho o quê? Eu tenho uma entidade chamada ext. E o que ela vale? Ela vale, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem system. Então, ela é uma entidade externa. Então, ela vale o quê? Ela vale o que quer que seja que eu busque nessa URL aqui. Então, o meu parser de XML, quando ele lê esse DTD, ele vai ver, eu tenho uma entidade chamada ext. E ela não é interna, ela é externa. Então, deixa eu fazer uma requisição para isso aqui e vamos ver o que ele me retorna. O que ele me retornar, eu vou atribuir para esse meu ext. Então, o meu ext vai valer o que quer que seja que eu retorne de uma requisição para essa URL. Mas, como eu falei, a gente pode fazer meio que requisições internas. Então, em vez de você fazer uma requisição para um servidor externo, você só vai buscar dentro do teu próprio servidor certo arquivo. Aqui a gente tem esse exemplo, tá vendo? A gente tem uma entidade chamada ext, porque ela também é externa, tá? Porque a gente está usando a tag system. Só que, em vez dela fazer uma requisição HTTP para um servidor externo, ela está buscando dentro do próprio servidor, usando o protocolo file, tá vendo? File, //. E aí o caminho até o arquivo que eu quero, dentro do meu próprio servidor. Entendeu? E aí isso vai ser atribuído à tag ext. Ok, então agora que eu falei um pouquinho sobre tudo que envolve o XML, né? A gente pode falar sobre o XXE Injection. Então, como é que ele funciona? Como eu falei, XXE é XML External Entities Injection. Ou seja, a gente vai injetar entidades externas no XML e isso vai causar algum comportamento incorreto, né? Algum comportamento que não deveria ocorrer no servidor. Então, por exemplo, a gente tem aqui, a gente é o cliente. A gente faz uma requisição do tipo post mandando um documento XML. E dentro desse XML, a gente vai ter entidades externas. Tá? Então, a gente vai mandar um XXE, dados XXE, que são entidades externas, para um servidor. Ok? Esse servidor, ele vai fazer uma requisição para payload DTD. Por quê? Porque a gente está considerando aqui que nesse nosso post, com o documento XML, uma das entidades externas, ela vai ter o quê? Ela vai ter um system pedindo esse payload DTD aqui para um servidor Evil Web Server. Então, o que ia acontecer? Nesse caso aqui, é como se o nosso XML tivesse no meio dele, na definição lá do doctype. Então, a gente tem aqui doctype. No doctype, a gente vai ter, sei lá, um ext system. Assim. ext system. E aqui a gente vai ter o quê? https://evilwebserver.com/payload.dtd. Tá vendo? Então, quando a gente fizer essa requisição post pro servidor normal, ele vai ver que o nosso XML, ele tem uma entidade externa. E ele vai falar, putz, tem que fazer uma requisição para essa URL aqui, para buscar esse payload DTD e atribuir ao meu ext. Entendeu? Então ele vai fazer essa requisição aqui pro servidor, pro Evil Server. E aí ele vai responder com o payload DTD. E esse payload DTD, dentro do Document Type Definition, ele vai falar, ó, eu quero o Windows/win.ini. Então ele vai estar usando Então ele vai estar usando o quê? Ele vai estar usando esse protocolo aqui, file c://windows.win.ini. E aí ele vai estar buscando isso aqui. E, como resposta, esse payload DTD está pedindo por isso, certo? Esse servidor vai mandar um GET com esses dados aqui numa requisição para o servidor malicioso. Ok? Eu sei que ficou meio estranho de entender exatamente o que está acontecendo, mas a gente vai ter um exemplo logo a seguir que é exatamente isso, tá? Só que a gente não vai estar requisitando por esse arquivo aqui. A gente vai estar requisitando por uma flag.
ok? Então, é hora da demonstração aqui. Vamos lá. Ok, gente. Então, a demonstração, basicamente, ano passado que eu digo 2019, o Ganesh participou de um CTF chamado Point Win. E dentro desse CTF, a gente tinha um desafio que era de XXE, Injection. E aí a gente conseguiu resolver. Eu dei uma adaptada aqui no desafio, então ele tá um pouco mais simples. Só que ele explica bem como funciona esse XXE, ok? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisava de um servidor local. Por quê? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Essa aqui era a página do desafio, tá vendo? E ele falava, você tem que... Será que você é bom o suficiente pra trabalhar com a harpa? Nos mande o seu resume, tá? Então aqui você podia passar tags H1 mesmo, falar tipo, eu sou o Pedro Guerra. Enfim, você poderia criar aqui desenvolvedor e membro do Ganesh. Entendeu? Eu poderia passar várias coisas aqui. E ele convertir isso aqui para um PDF. É como se eu estivesse montando meu resume, entendeu? Aqui. Tá vendo? Bonitinho. Ele sumiu com as tags, porque isso aqui é um H1. Só que eles davam pra gente também um arquivo. Que é, ó. Aqui. Eles davam pra gente esse arquivo. Index.php. E nesse index.php, a gente via que tinha um trecho aqui, ó, de debug, vamos dizer assim, parte de debug, que não estava comentada. E o que isso aqui faz, gente? Eu não vou estar explicando muito bem, mas isso aqui é um código PHP. Ele começa com a tag PHP aqui. Ok? Ele deveria fechar, mas não tem problema, na verdade, porque ele abriu e não tem mais nenhum código que não é PHP, então tá tranquilo. Tá? Ele é um trecho de código PHP. Então aqui, gente, a gente tem uma variável chamada DOM, e ela é um DOM document. O que é DOM? DOM é Document Object Model. Então ele é um modelo de objetos do documento. Que documento seria esse? O HTML. Então ele é um modelo de objetos de documentos do documento HTML. Ok? E não vou entrar em detalhes do que é DOM, mas vocês podem dar uma pesquisada aí. É só pesquisar DOM HTML ou Document Object Model. E vocês vão ver, entender facinho. É bem fácil entender o que é isso. Mas é isso. É um modelo de objetos do HTML. E aí o que ele está fazendo? Ele está fazendo um load XML. Tá vendo? O que significa que ele está carregando um XML. Então isso aqui é um parser de XML, como eu falei, tá? Como eu falei anteriormente, que a gente precisava de um parser de XML para fazer uma injeção de XE. E se esse parser não for bem construído, é possível que a gente explore isso aqui, né? Se ele permitir que a gente envie qualquer coisa, quem sabe a gente não pode extrair alguma informação daqui, né? Então ele está dando um load no XML a partir dessa variável content. E esse content vem do post content. Da variável content do post que é feito ao servidor. Da requisição do tipo post, no caso. Não vamos analisar muito bem isso aqui, mas vamos lá então. Ok, então voltando aqui, a gente tem que criar um servidor local. Por quê? Como eu falei, lembra? Eu falei que essa demonstração era parecida com o que eu mostrei aqui. O que a gente percebe é que aquele load XML, ele não está tendo nenhum tipo de parsing, não está tendo nenhum tipo de tratamento mesmo, sabe? De algum tipo de sanitarização. Ele está deixando o usuário mandar o que ele quiser. Então eu posso, provavelmente, pegar arquivos do servidor que eu não deveria. Entendeu? Através daquele protocolo file //. Com aquele protocolo eu vou poder sair buscando documentos que estão dentro do próprio servidor. Ou mesmo forjar requisições, como se eu fosse o servidor, para outras páginas. Isso poderia ser um problema, mas nesse caso aqui, isso ainda é um problema nesse caso, mas a gente não vai estar abusando disso. A gente vai estar usando mais do fato que a gente vai conseguir pegar arquivos do próprio servidor, né? E tá mostrando pra gente. E a gente vai estar fazendo exatamente essa estrutura aqui. A gente vai mandar um post com dados do XML, com um documento XML, que vai ter entidades externas. Uma dessas entidades externas vai falar, busca no meu servidor aqui, da minha máquina mesmo, busca por uma DTD, uma Document Type Definition, que tá nessa URL aqui. Aí ele, beleza, vou fazer a requisição. Aí essa minha Document Type Definition vai falar, putz, mas eu quero, eu tenho um elemento aqui, eu tenho uma entidade, que ela também é externa. Só que ela precisa de um documento que está no teu servidor interno. Aí vai estar lá, file, //, e nesse caso vai ser /tc/flag, que é onde tem a nossa flag do nosso desafio. E aí vai falar, putz, beleza, então eu vou aqui no meu servidor interno e ver se tem esse arquivo. Se tiver, o valor dele vai ser atribuído para o nome da minha entidade lá que eu criei. E aí, depois, eu vou fazer uma outra requisição. Eu vou falar, tem uma outra entidade externa aqui. E você tem que fazer uma requisição
para essa URL. Só que na minha URL, eu vou estar passando a resposta disso aqui, entendeu? Eu vou estar passando essa entidade na minha requisição para o meu servidor. Mostrar aqui que é mais fácil de entender. Esse é o servidor local, já vou explicar o que ele faz. E aí aqui a gente tem o payload. A gente tem então aqui, abriu. Deixa eu dar um zoom. Então aqui a gente tem o XML, versão 1.0, encode um TF, como se fosse aquele headerzinho de XML. E aí aqui a gente tem o DTD, tá vendo aqui, ó. Pronto. E ele é externo, tá vendo? Ó? Data, System e uma URL. Então eu tô falando, ó, busca esse Document Type Definition lá nessa URL aqui. Essa URL aqui é o meu IP, no caso, tá? Eu tô passando o meu IP externo, dá pra acessar pela internet, e na porta 1234, que vai ser onde vai estar rodando o meu servidor. Tá vendo aqui, ó? App Listen nessa porta. Beleza. Então ele vai estar buscando esse DTD. Esse host DTD, ó, é esse arquivo aqui. E dentro da minha Document Type Definition, eu tenho isso aqui. Na verdade, o que ele vai fazer, o parser lá do XML é o servidor, né? Então, ele vai pegar isso aqui e vai fazer, ó, beleza, peguei seu DTD, agora lê isso aqui. Como se fosse isso, entendeu? É isso que ele vai fazer. Ele vai importar para o documento a minha DTD. Opa. Beleza. E o que eu tenho dentro dessa DTD? Eu tenho uma entidade chamada file, que ela faz o quê? Ela busca no próprio servidor interno, tá vendo? Ó? Eu estou usando o protocolo file. Ele busca para o /etc/flag, que é onde está a nossa flag. O desafio falava isso, ó, a flag está em /etc/flag. Só que, né, você não tinha como acessar ela. E aí a gente vai ter uma outra entidade chamada eval. E essa entidade, o que ela é? Ela é uma outra entidade. Entendeu? Esse é o grande truque aqui. A gente tem uma entidade chamada eval, que ela é uma entidade, ok? Então, essa entidade aqui, ó, de nome send, ela faz uma requisição para o meu servidor também. Só que se você for olhar aqui no final, ó, eu estou passando o quê? Estou passando a minha file. Ou seja, o servidor ele vai vir, ver que tem essa entidade chamada file, e falar, putz, ela é externa. Ela está buscando o arquivo /etc/flag. Aí o servidor vai lá, vai pegar o que está no /etc/flag e vai atribuir a essa file, que seria como uma variável, entendeu? Então o valor do file é o que tiver em /etc/flag. E aí no meu eval a gente fala, beleza, eu tenho uma entidade chamada eval, só que ela é uma entidade e ela é externa também. Desculpa. Eu tenho o meu eval e o meu eval tem uma entidade de nome send e ela também é externa. Beleza, ela é externa e ela tá onde, né? Ela tá no meu servidor, no caso agora, que tá nesse IP aqui, nessa porta. E ele tá nesse caminho aqui, ó, /collect /variável file. O que é esse file? É o que ele manda, é o conteúdo do etc flag. Então, quando ele fizer essa requisição pro meu servidor, eu sei que no próprio caminho aqui, ele vai estar me passando o que eu quero. Ele vai estar me passando o que estava escrito em /etc/flag. Então, vamos lá. No meu servidor local, o que eu tenho? Eu tenho o servidor Express, que eu falei na aula de HTML um pouquinho sobre ele. Eu tenho o servidor Express aqui, e o que ele faz? Quando a gente recebe uma requisição do tipo get em /hostdtd, eu vou mandar para ele sendFile /hostdtd. Eu vou mandar esse arquivo aqui para ele. Ok? É aquele esquema. O servidor vai pedir para mim, me manda o hostdtd. Porque eu estou pedindo aqui, ó. Aí eu, beleza, tá aqui o hostdtd para você. Aí o meu hostdtd vai falar, putz, mas eu tenho uma entidade aqui, ó, que precisa de um outro arquivo que está nesse seu servidor. Que ele está nesse caminho aqui, ó, /collect o conteúdo de /etc/flag. E aí no meu servidorzinho local aqui, ó, eu tenho, quando eu recebo uma requisição get em /collect esse dois pontos resp representa, é tipo como se fosse, sei lá, um placeholder. Ele aceita qualquer coisa. Essa qualquer coisa vai ser armazenado nesse resp. Tá vendo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, console log. Eu tô dando um console log exatamente nesse resp aqui, ó. rec.params.resp. Então esse resp aqui pode ser qualquer coisa. Se eu escrevesse aqui, em vez de passar uma variável, que é o conteúdo desse file, dessa entidade, eu poderia passar AAA. Se eu fizesse essa requisição, quando eu fosse dar o log aqui, o resp ia ter o valor AAA e eu ia dar um log em AAAA. Só que eu não quero isso. Eu quero o conteúdo do /etc/flag. Então eu vou deixar isso aqui. E agora, é só eu mandar isso aqui pro servidor.
Se eu vier aqui, ó, e mandar isso, como eu tenho aquela parte de debug descomentada, a gente tem um parser de XML. Ele vai pegar isso aqui e vai dar parse, ele vai tentar transformar isso aqui num objeto que dá para ser entendido pela PHP. É isso que um parser de XML vai fazer. Ele vai pegar o XML e transformar num objeto que o servidor consegue entender e trabalhar em cima. Então, beleza. Se eu vier aqui, ó, vou até deixar a tela dividida. A gente dá aqui um node server.js. Isso aqui vai rodar nosso servidor. Beleza, tá rodando e tá escutando na porta 1, 2, 3, 4. Se eu der send nisso aqui, ó. Beleza, aqui não importa, né? Ele deu a conversão do PDF, ficou só isso aqui no final. O que importa é, ele fez a requisição e mandou o host DTD, tá vendo? E aí depois ele fez uma requisição pro /collect /2.resp. E me mandou o quê? O conteúdo do /flag. E o conteúdo do /etc /flag. Que é o quê? Ganesh XXDemo, que era a flag que a gente queria. Então a gente conseguiu acesso a um documento que estava dentro do próprio servidor. Ok? O mesmo vale aqui, eu poderia trocar. No caso eu queria flag, mas eu nem sei se tem. Isso aqui tá rodando num Docker, tá? Eu não sei se ele vai ter diversos arquivos. Mas eu poderia colocar aqui /etc /password. E talvez ele me enviasse de volta. Tem dois problemas nesse caso. Ó. Ele mandou o host TTD, não fez a segunda requisição. Qual é o problema aqui? Pode ser duas coisas. A primeira, esse arquivo pode não existir no servidor, então ele não consegue me devolver nada. Ele nem sequer faz a requisição, né? Ou outro problema, se você tem caracteres especiais, tipo um arroba no meio, isso pode dar um problema. E o file, ele vai ter um arroba no meio. E aí quando ele vai fazer isso aqui, ele dá problema. Ele basicamente não consegue. Ele é incapaz, sabe? O nome da entidade, o valor da entidade fica estranho. Tanto que se você for ver na flag, a gente não tem nenhum caractere especial. A gente não tem um arroba, a gente não tem uma chave. Porque pode ser que alguns deles estragassem essa injeção de XXE. Então eu acho que é isso, gente. Espero que tenha dado pra entender. Se vocês quiserem, entre em contato comigo, que eu posso estar mandando pra vocês esse código aqui, pra vocês entenderem melhor. A gente pode estar fazendo também uma aula ao vivo, futuramente, pra explicar como fazer um servidor local, como esse aqui. Pra exatamente fazer servidores fazerem requisições pra você, né? E você buscar informações deles. E é isso, gente. Espero que tenha dado pra entender como funciona esse tipo de injection. Ah, eu vou fazer aqui, ó, só pra vocês verem. No caso ali, eu tava buscando o que tava nesse etc password. Mas se eu falar que o file não é uma entidade externa, falar que ele é o olá, gente. Ele é esse string aqui. Ele não é um documento externo, tá? Ele tá definido internamente e ele é esse string aqui. E eu passar ainda o file aqui, ele vai passar um /collect /olá, gente. Quando a gente fizer essa requisição aqui, pro /collect /olá, gente, o resp vai ter o valor olá, gente. E quando a gente der um console log em rec.parents.resp, ele vai exibir olá, gente. Ok, então vamos lá, vem aqui de novo. Mesma coisa. Converter para PDF. Se eu vier aqui, tá vendo? Ele mandou o host DTD, depois fez a minha segunda requisição. Segunda requisição, printou olá, gente, que é o que está armazenado em RESP. Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender aí um pouco sobre como funciona a XXE Injection. Eu dei um exemplo um pouco mais elaborado. Você tem exemplos bem mais simples de XXE Injection. Se vocês pesquisarem aí brevemente, vocês logo vão encontrar. Tem um site muito bom para isso que se chama o Portswigger. Ele explica muito bem XXE Injection. Vocês também podem pesquisar payloads de XXE para tentar entender como você estrutura um XML para esse tipo de ataque, né? Porque tem vários modelos desse tipo de injeção de código, de XML. Não é injeção de código, desculpa, né? Injeção de XML. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo lá pelo Telegram, para quem tá fazendo ping. No GitHub do Ganesh, vocês podem encontrar material que tá falando sobre XXE, sobre XML, DTDs, então vocês podem ler o que eu falei aqui de novo, para tentar entender melhor. Caso tenha passado alguma coisa batida, eu expliquei mal, não sei, né? Nunca fiz videoaulas antes, então a gente tá aprendendo ainda. E é isso, qualquer feedback é válido aí. Valeu, gente, e até a próxima.